Olá, olá, queridos. Bom dia, bom dia, bom dia. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tudo bem com vocês? Nós estamos aí nos estudos, a teologia da oração com o nosso querido amigo reverendo Davidson Bignon. Bom, queridos, eu já vou começar orando, porque esse tempo é um tempo muito precioso de aprendizado, e eu não quero aqui ficar tomando espaço, tempo que pertence a ele, né? Então, mais tarde a gente conversa, né, já no final. Vamos orar então? Obrigado, Pai, por essa manhã, obrigado, Pai, por esse dia, por essa quarta-feira, pela oportunidade que o Senhor nos concede de despertar, de olhar e ver o cônjuge, aqueles que já têm o filho, de ver o filho, a filha. Obrigado, Senhor, porque pelo menos aqui em Aracruz está um sol lindo, os passarinhos já estão entoando louvores ao teu nome. Eu quero lhe pedir por aqueles amigos e irmãos que estão em deslocamento, alguns indo para o trabalho, outros indo para a escola, para a universidade, outros retornando do trabalho, outros indo para os seus afazeres, Senhor, nesta manhã, neste dia. Rogamos a Ti, Senhor, que o Senhor abençoe a cada um deles. Rogamos a Ti, Senhor, que Tu se revele a cada um deles. Rogamos a Ti, Senhor, que através do testemunho dos nossos amados irmãos, vidas possam crer em Ti como único e suficiente Salvador. Pedimos por essa live, pedimos para que o Senhor esteja conduzindo esta live, pedimos para que o Senhor esteja instrumentalizando o Teu servo, o reverendo Davidson, para que quando ele falar, a Tua palavra possa edificar as nossas vidas, fortalecer a nossa fé, permitindo também que o nosso conhecimento seja cada vez mais, Senhor, aumentado, aprofundado a respeito da oração. E pedimos também, Pai, aqueles que não te conhecem, que eles sejam edificados, que eles sejam abençoados, que eles sejam, Senhor, possa gerar fé neles para que eles possam também crer em Ti como o único e suficiente Salvador. É a minha oração. Abençoa-nos, em nome de Jesus. Amém. Bom, eu falei, eu vou logo, logo chamar o reverendo Davidson, né, para estar aqui conosco. Mas antes eu já quero dar bom dia a Zilmar. Bom dia, Zilmar, tudo bem contigo? Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família. Reverendo Davidson, bom dia, bom dia, bom dia. Temos mais uma pessoa conectada aí a nós, que Deus abençoe também o seu dia, a sua casa e a sua família. Tudo jóia, reverendo Davidson? Bom dia, pastor Aderson. Tudo bem? Estamos prontos aqui para mais um estudo bíblico. Amém. Hoje é quarta-feira, né? Chegou o tão sonhado dia do estudo bíblico. Eu vou É, saindo de fininho para que você esteja bem à vontade, tá bom? Deus te abençoe, meu amigo. obrigado, pastor Aderson. Né, a gente está pronto aqui, né? Amanhã, aqui no Rio de Janeiro, é feriado, é o dia de Corpus Christi. Então, né, aqui em São Gonçalo tem até um evento católico, né? Bem bacana que eles fazem, né? De fazer na areia, lá no chão, várias artes envolvendo cenas bíblicas, especialmente da morte e do sofrimento de Cristo. Então é bacana, né, bonito de se ver, mas é uma tradição, né, que a gente acaba tendo aí. Muito bem, apaixonada são, vamos começar então com o nosso giro aqui literário, falando um pouco, né, sobre literatura, e você pode ver aqui no site da Wiclap todo o material, né, para você que se interessa em ler bons livros, a gente sempre começa indicando aqui, não é? Então você vê aqui na tela esse meu livro Vitória nos Desafios da Vida, que nós já tivemos, inclusive, uma série de estudos sobre esse livro, um resumo sobre o livro, e aqui eu explico, não é, nesse livro, como você deve entender as vitórias do cristão à luz da palavra de Deus, para evitar, né, esse monte de bobagens e heresias que o pessoal anda falando aí sobre vitória, e campanha disso, e campanha daquilo, né? Sempre pensando em vitória, o que a Bíblia realmente ensina sobre a vitória, né? Então, esse livro aqui e a série que já tivemos aqui fala sobre isso. Esse aqui, A Ética do Casamento Judaico, é a minha monografia de mestrado em Ciências da Religião. Então, eu publiquei esse livro, é toda a minha monografia, com todo aquele texto, né, mais acadêmico,
Mas enfim, né, para aqueles que se interessam, tudo que envolve o casamento nos princípios judaico-cristãos. O Cheiro das Águas é o meu livro de devocionais, onde eu trato sobre o avivamento pessoal. Você sabia que na Bíblia a figura do avivamento não é o fogo, mas é a água. É o extremo oposto que o pessoal anda falando por aí, né? Então, se você quer saber por que disso, esse livro aqui foi feito para você, né? Você vai ver o que significa as águas para o avivamento. E nesse caso, o avivamento pessoal. A semente é a palavra, é o material que eu produzi já há vários tempos. Já está na sua segunda edição, ampliada, com 400 páginas. É meu livro onde eu ensino a fazer pregações narrativas, tá? Já vou dar um spoiler aqui, pastor Aderson, já estou produzindo um livro sobre storytelling na pregação, que chega a ser bem perto do que eu trabalhei aqui no A Semente e a Palavra, né? Nesse livro Storytelling para a Pregação, técnicas de contação de histórias usadas em pregações narrativas. Vai ser bem interessante, um belo complemento a esse livro aqui, A Semente e a Palavra. Aguarde, né, que esse livro está em produção ainda. Bom, temos aqui o Super Igrejado e o Herege, é o meu comentário a alguns episódios sobre os evangélicos que aparecem nos desenhos dos Simpsons. Ele é bom para quem gosta de cultura pop e quer refletir, né, a visão cristã e bíblica da vida e do mundo através, né, de alguns insights que aparecem aqui nos desenhos do Simpson, né? Revelações originais do Salmo 23 é o meu comentário, palavra por palavra, versículo por versículo do Salmo 23 à luz da língua hebraica. Vários segredos aqui revelados. Você vai de fato conhecer, né, os segredos do Salmo 23. A minha comédia, As Lendárias Trapalhadas, do apóstolo Valdir Crey, é uma comédia que eu produzi já há algum tempo e tem sido bem interessante também, uma comédia muito engraçada. Você que quer se divertir, está aqui. Uma reflexão também bastante séria no final, né? Sobre como a gente precisa enxergar os apóstolos à luz da Bíblia, especialmente os apóstolos modernos, não é? Como que a Bíblia vê isso, você vai ver aqui nessa comédia essa informação também, né? Guardadas pelo Amor é um livro sobre proteção divina para mulheres, tá? Então, você que é mulher, você que quer conhecer o que a Bíblia revela sobre a proteção numa linguagem que seja bastante apropriada para você, né? De modo que alcance o seu coração, Guardadas pelo Amor é um livro para você, tá legal? Busca esse livro aqui. Proteção Divina no Curso da Vida é o meu comentário também, palavra por palavra, versículo por versículo, com quase 400 páginas, tá bom? É o livro à luz da língua hebraica também. Então, todos os segredos do Salmo 91, tudo o que diz respeito ao entendimento que você precisa ter para, de fato, compreender a mensagem do Salmo 91 na língua original hebraica, tá? É esse livro aqui. Esse aqui, além do sofrimento, a disputa pela integridade no livro de Jó. Aqui você vai conhecer os segredos do livro de Jó. É um livro muito complexo nos seus temas que ele trabalha, a questão, né, do mal, do sofrimento dos justos, como que a gente vai entender essa questão do bem e do mal, não é, na nossa própria vida. Esse livro aqui também foi feito para você que se interessa por esse tipo de assunto. Eu trato aqui de filosofia, teodiceia, enfim, né? Bastante interessante para você que gosta desse tipo de tema. Em Busca da Intimidade Perdida é um livro que eu produzi e escrevi. É, na verdade, uma adaptação de um sermão antigo meu na internet, o único DVD que eu fiz na minha vida, né? E comercializei por um tempo esse DVD. A mensagem hoje está de graça na internet, Em Busca da Intimidade Perdida. Você busca lá no meu site, né, no meu canal do YouTube, aliás, e você vai achar aqui essa mensagem.
em busca da atividade perdida, colocando meu nome lá, né. E esse livro aqui é a adaptação dessa pregação antiga, é um livro, é dedicado a pessoas que estão desviadas na fé. Então, se você está, né, com a sua fé fraquejando ou conhece alguém que se desviou na fé, esse livro é adequado para alcançar essa pessoa. Eu só quero melhorar logo, é um livro que eu escrevi no hospital, enquanto a minha mãe estava internada lá, eu estava lá durante os dias acompanhando ela, né. É o livro onde eu trato aqui de como alcançar a cura completa e os princípios que Deus requer daquele que enfrenta a enfermidade, tá. Bem interessante também, é um livro muito prático. Em tua presença, o meu comentário, palavra por palavra, versículo por versículo à luz da língua hebraica, no Salmo 139, aquele conhecido salmo, né? Senhor, tu me sondas e me conheces, sabe quando eu assento e quando eu me levanto, né? É aquele texto que a gente costuma usar em época de aniversário e para falar também, né, sobre como Deus criou a gente no ventre da nossa mãe, né? Então esse salmo aqui é um comentário, palavra por palavra, versículo por versículo à luz do hebraico. Você vai conhecer a mensagem do que de fato o texto quer dizer. E olha, isso vai trazer para você um conhecimento tão profundo desse salmo que você vai, como eu costumo dizer para os meus alunos, né, você vai explodir a sua cabeça de tanta informação interessante e você vai se surpreender com o que de fato motivou o coração do salmista a escrever o Salmo 139. Eu não vou dar spoiler, né? Mas olha, você vai ficar surpreso com o que de fato está aqui nesse livro, tá? O outro livro, Grupo de Comunhão, Revitalizando Igrejas no Contexto Evangélico Brasileiro. Então, é nesse livro aqui, eu tratei sobre como implementar na igreja o grupo de comunhão para trazer revitalização espiritual para a igreja local. É um livro mais propício para líderes, para pastores e líderes, né? Mas se você se interessa por esse tema, revitalização da igreja, é um livro interessante, ele é fininho, ele é barato, e ele é feito para pessoas que querem trabalhar essa questão dos grupos de comunhão. E por fim, o meu livro, Guia Definitivo da Pregação Expositiva, é também lançamento, né? Boa parte aqui desses livros finais aqui é lançamento desse ano. Desde o Em Busca da Atividade Perdida até agora o Guia Definitivo da Pregação Expositiva são lançamentos desse ano, tá? E nesse livro aqui eu trabalho de modo muito simples, uma linguagem muito dinâmica e simplificada também, como que alguém pode preparar uma pregação expositiva, explicando o texto com clareza, tendo conexão também com o coração dos ouvintes, né, o pregador tendo isso, e por fim, fazendo uma chamada para a ação. São esses 3 Cs que norteiam o método pregação expositiva nota 10. É o método que eu criei, onde você tem os 3 Cs: clareza, conexão e chamado para ação, tá? Então, você vai, conhecer o método e vai usar as ferramentas atuais. Você vai saber como usar as ferramentas aqui para fazer exegese, inclusive a ferramenta de pesquisa bíblica gratuita e até mesmo 2 prompts de inteligência artificial que você pode usar também para te ajudar e turbinar os esboços das suas pregações. Olha, você vai terminar essa leitura aqui, entendendo-se como tendo feito um curso completo de pregação expositiva. É muito simples, muito rápido, muito dinâmico, e você vai, de fato, compreender e saber fazer todo o processo, desde o zero até o sermão completo e pronto para você pregar. Tá legal? É muito interessante, vale a pena para quem é pregador, para quem é pregadora e para quem tem interesse, né, nesse tipo de tema também. Tá legal? Bom, esses são os livros que eu gostaria de estar chamando a sua atenção e você pode fazer contato comigo para saber um pouco mais sobre eles, tá legal? Bom, estamos aqui no nosso material, é um PDF gratuito também, de 16 páginas, já estamos na metade aproximadamente,
Estamos aqui no tópico 3, como devemos orar. Você pode solicitar ao pastor Aderson, ele vai te enviar aqui, ó, aqui é a capa do estudo, né? Ele vai te enviar esse material gratuitamente, é um PDF com o resumo daquilo que estamos estudando sobre a teologia da oração. Estamos aqui no tópico 3, portanto, a gente já viu aqui bastante coisa sobre oração, bastante conteúdo, né, que nos ensina sobre como devemos orar, é o que a gente vai ver agora, né? Então, quais são os princípios bíblicos? E são 3. Você vai aprender nesse momento, a partir de agora, os 3 princípios sobre como devemos orar. Tá legal? Bom, o primeiro princípio é: devemos orar com fé e humildade. O que é bastante lógico, né? Quando você ora, a fé, ela deve mover primeiramente o seu coração. E, em segundo lugar, a humildade também. Porque, é claro, quando você ora, você tem que entender a fé como o nível de confiança que você tem com Deus. Por que que eu estou frisando isso e trazendo isso no nosso conhecimento, né? Porque parece óbvio que a gente precisa ter fé para orar, claro que é óbvio, né? É a parte mais básica, inclusive, desse processo de você falar com Deus, de você confiar nele para poder orar. E você tem que entender aqui a fé como uma confiança pautada num relacionamento que você já tem com Deus. Então, é uma via de mão dupla, né? Você tem mais fé porque você confia em Deus antes e você já tem um relacionamento com Ele. E quanto mais você aumenta a sua fé devido ao relacionamento, mais ainda aprimora o seu relacionamento com Ele. Então, é uma retroalimentação. Você tem fé mediante o relacionamento e o relacionamento produz mais fé. Então, você vai crescendo de fé em fé nesse relacionamento com Deus. E aqui diz respeito à confiança. Você tem fé porque você confia no Deus com quem você se relaciona, tá? Então você vai aprender a orar com fé e com humildade também, porque na oração a gente pede para Deus, a gente se dirige a Deus, que é o Todo-Poderoso, enquanto a gente não é o Todo-Poderoso. A gente é alguém que depende de Deus em humildade. Então, quando Deus trabalha conosco, a gente vai ter a humildade para aceitar o modo como Deus definiu trabalhar conosco em sua soberania. Então, até nisso, a humildade ela entra em jogo na oração, quando a gente reconhece que o jeito de Deus solucionar um problema que a gente tem é o melhor comparado ao nosso próprio jeito de solucionar. É interessante você pensar o seguinte: às vezes a gente é tão cheio de razão, né? Nessas épocas atuais de internet, de redes sociais, todo mundo tem opinião sobre tudo, né? O cara, às vezes, não estudou nada, não tem preparo para nada, mas ele tem a sua opinião lá sobre algum assunto que ele não domina. E isso é perigoso. Isso é muito perigoso, né? Nesse monte de opinião que a gente vai mergulhando, né, e conhecendo na internet, dessa navegação completa pela internet, né? A gente vai mergulhando nesse mar de opiniões. A gente, quando ora, a gente está dizendo o seguinte: Senhor, eu reconheço que o seu jeito de trabalhar esse meu problema é melhor do que qualquer solução que eu possa criar, que eu possa ter. Então, fé é confiança de que Deus vai fazer o melhor e você confia porque você já se relaciona com Ele. E humildade tem a ver com o reconhecimento que Deus vai saber lidar com o seu problema melhor do que você. Então você entrega a Ele, em humildade, a solução para a sua dificuldade, tá? Vamos ver os versículos aqui, né? Então, ó, Deus não responde à aparência exterior, mas à fé sincera. Devemos orar crendo e com humildade, como filhos que confiam no Pai, porque de fato nós já temos esse relacionamento com Ele, né?
O versículo aqui, o primeiro versículo é Marcos 11, 24, e fala o seguinte: tudo o que pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim será com vocês. Aqui é Jesus falando nesse texto de Marcos. Então, olha que interessante quando a gente começa a destrechar o versículo, né? Tudo o que pedirem em oração. Então, tudo é tudo. Aqui tudo engloba, de fato, tudo, né? Não sobra nada. Não fica nada de fora. Não é tudo o que eu falar o quê? Em oração. Então, se eu tenho algum pedido de oração, por mais difícil que seja, por mais impossível que pareça, né? Tudo que eu pedir em oração a Deus, eu posso crer, que aqui envolve a primeira parte, que é a fé, né? Eu posso crer que eu já recebi isso que eu pedi. Tudo que eu pedi, qualquer coisa, não tem nada que seja impossível para Deus, né? Então, tudo que eu pedi, eu posso crer, eu posso confiar, eu posso ter a certeza de que já o recebi. Olha só, já o recebi está no passado. Por que isso, né? Porque a fé é tanta, a minha confiança em Deus é tanto, que eu estou lidando no presente como se fosse o passado de eu já ter recebido a bênção que eu pedi, acabei de pedir, né? Então, se eu acabei de orar agora, pedindo a Deus alguma coisa, eu já termino a oração crendo de que eu já recebi lá no passado. Tal é a firmeza e a fé de que Deus já vai atender a minha oração. No meu coração é como se eu já tivesse sido atendido. Com certeza você se lembra da passagem lá de Primeiro Reis, né? Quando Elias ora para que Deus mande, né, o fogo do céu, para que queime o holocausto lá no monte, né, naquele monte Carmelo. Então, naquele embate com os falsos profetas de Baal, que são os profetas pagos pela rainha Jezabel, né, mantidos por ela, profetas de um deus falso, né, o deus Baal, e também da deusa Asherá. Então, você tem aqui a adoração, várias pessoas pagas pelo governo da época para adorar a deuses falsos. E você tem aqui o único profeta ali presente naquele monte, era o profeta Elias, e não era o único profeta atuante, ainda em atividade, né? Mas ele eram poucos, a ponto dele achar que ele estava sozinho ali. E Deus provou para ele, depois daquele episódio, de que há muitos que ainda não haviam se dobrado aos joelhos a Baal, né? Mas o fato é que Elias ora, pede a Deus que mande o fogo do céu. O fogo ainda não tinha descido para queimar o holocausto, mas ele já estava zombando de Baal antes mesmo de fazer a oração, né? Então era a confiança que ele tinha, sabendo que Deus havia prometido mandar o fogo e ele sabia que Deus não ia deixar o profeta na mão, né? Elias conhecia a Deus e confiava tanto nele que ele sabia que Deus não ia deixá-lo na mão. Ele, portanto, podia clamar e confiar e até zombar antecipadamente de Baal, porque ele sabia que, na verdade, Deus estava respondendo, né? O que é bem interessante, porque hoje, né, a gente fala muito na internet, tem que respeitar a fé dos outros, tem que respeitar a religião dos outros. Isso é um valor até importante para o cristão, dando bom testemunho, respeitando a fé alheia, né? Mesmo que o cristão não aceite aquela fé, porque de fato é uma fé que vai trazer prejuízo até espiritual para a vida da pessoa. Mas na época do profeta Elias, esse era um valor que não existia, né? Era um valor que você não tinha que ter tolerância a deuses falsos. Ali era um embate mesmo, né? Uma guerra dos deuses, né? Na verdade, é a guerra do Deus verdadeiro, é o único Deus verdadeiro, contra essas imagens de deuses falsos criados pelo homem, não é? Então, o valor ali era de quem vai estar mesmo provando o Deus, o único Deus que existe, que é o Deus verdadeiro, o Deus Jeová, né? Então, de fato, naquele embate lá no Monte Carmelo,
Elias consegue orar antes e consegue até crer antes de Deus efetivamente fazer o fogo cair sobre a oferta de holocausto, né? Bom, então você tem aqui essa demanda do que o próprio Senhor Jesus ensinou para a gente, quando ele disse, né? Tudo o que pedirem em oração, creio que já o receberam, e assim será com vocês. Ou seja, quando eu creio que já recebi essa cura, essa bênção, essa solução aos moldes de Deus, do jeito que Deus quer, não é do jeito que eu quero. E aqui vem uma coisa interessante também, porque às vezes a gente ora dando o direcionamento para Deus do que ele precisa fazer. Eu tipo assim, Senhor, eu estou com um problema. Eu peço ao Senhor que faça assim, assim para resolver o problema. Entenda que isso não é humildade. A gente vai ver sobre humildade já, mas qual humildade é você entregar o problema nas mãos de Deus e deixar ele decidir o que fazer. Não é você que vai direcionar a Deus, é Deus que vai te direcionar para a solução. É o contrário do que a gente costuma fazer quando a gente para orar. E para pensar comigo, se você ora já dando o direcionamento que Deus vai ter que fazer, primeiro, é uma oração inócua, porque Deus é soberano, ele faz o que ele quer. Ele pode até fazer como você sugere, mas ele não é obrigado a fazer assim. Ele faz como ele quer, ele sabe a melhor maneira de agir e a melhor forma, né, de resolver o problema. E quando você ora dando o direcionamento a ele, em parte isso significa que você não confia de que Deus sabe fazer o melhor para resolver o seu problema. Então, aqui fica uma lição importante. Quando você for orar, não fica nervoso, ansioso, a ponto de querer que Deus faça o que você fala para ele. Deixa Deus ser Deus, né? Deixa Deus trabalhar. Você ora, entrega o problema e deixa ele dar a solução. O melhor caminho é o caminho que ele vai dar, e não o que você vai traçar para Deus, porque você não sabe tudo. Deus é que sabe tudo, né? O melhor caminho é ele que vai traçar. O outro texto aqui falando sobre humildade agora, que é o desdobramento, né, da fé, é Tiago 4,6, que você por certeza conhece bem. Deus resiste aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes. Então, o texto bíblico diz, né, Tiago disse que Deus resiste aos orgulhosos. Em outras versões, resiste aos soberbos, não é? Aquele que tem o coração soberbo é o coração inchado, aquele coração orgulhoso, né? Tipo o pombo jogando xadrez, já ouviu falar? O pombo, quando joga xadrez, ele desce lá sobre o tabuleiro, né? Ele derruba as peças todas, faz o seu cocô ali no tabuleiro de xadrez, estufa o peito e sai todo orgulhoso, achando que ele fez uma coisa boa, achando que ele jogou xadrez, né? Esse tipo de orgulho diante de Deus é como esse pombo tentando jogar xadrez, né? É claro que é uma galhofa, né? Uma piada, é uma forma até bastante engraçada, né, de a gente falar sobre o orgulho humano, mas é desse jeito, né? Deus resiste àqueles que são orgulhosos. Então, quem tem o coração orgulhoso, o coração inchado, estufando o peito, achando que ele é muita coisa, né? Que ele é o rei da cocada preta, esse recebe de Deus o quê? A resistência. E meu chapa, aquele que é orgulhoso, ele está recebendo a resistência do Deus que é o Todo-Poderoso. É diferente eu resistir, o cara de academia, o cara fortão, né, de academia, eu que sou franzino aqui, eu só sou barrigudo, né, mas eu não tenho músculo nenhum, não tenho força nenhuma. É diferente de eu resistir a esse fortão da academia do que o fortão da academia receber a resistência do Deus Todo-Poderoso. A diferença é gritante. Então, Deus resiste, o Deus Todo-Poderoso, ele resiste aos pedidos, ou às orações, ou aquelas atitudes de orgulho de quem se sente o rei da cocada preta aqui na Terra, não é?
Deus resiste. E não queira você receber a resistência de Deus, porque você vai se dar mal. Você no final, o seu final vai ser triste se Deus resistir a você. Mas olha só, Deus resiste aos orgulhosos, mas aqui uma conjunção adversativa que fala a ideia contrária, né? Mas faz o quê? Ele dá a sua graça àquele que é humilde. Graça aqui você já sabe, é favor imerecido. É quando Deus olha para a pessoa que é humilde e olha com o coração feliz, né? Com aquele sentimento de encantamento. Curso livre de Teologia Básica com o Reverendo Davidson Bignon. Uma jornada completa de aprendizado cristão, com 20 disciplinas curtas que incluem e-books exclusivos, aulas em vídeo e bônus transformadores. Ideal para líderes evangélicos, pastores, seminaristas e todos que desejam aprofundar sua fé. Assine agora na Hotmart e aproveite 10% de desconto. Quer complementar sua renda? Seja um afiliado. Detalhes na descrição do vídeo. Não perca esta oportunidade de crescer espiritualmente e compartilhar conhecimento. Tem pessoas que não percebem, mas quando Deus olha com graça, é aquele encantamento emocional, por exemplo, de um marido que olha para sua esposa em plena lua de mel. É aquele marido que, né, que se guardou para a mulher que se guardou para o marido também, e os dois se descobrem na lua de mel, com toda a sua beleza, né, que cada um tem. Então, é aquele olhar de graça, ou é o mesmo olhar de graça também, né? Aquele encantamento do pai ou da mãe que vê o filho que acabou de nascer, que vê pela primeira vez no hospital o filho recém-nascido. É aquele sentimento de graça, aquele sentimento de encantamento, de paixão à primeira vista, né? Então, é isso que significa graça, esse favor imerecido de alguém que olha para você com encantamento no coração, né? Então, Deus resiste no coração divino dele àquele que é orgulhoso, mas para aquele que é humilde, ele olha com o coração encantado. Veja a diferença, né, de ação de Deus para as nossas atitudes. A atitude de orgulho, resistência. A atitude de humildade real, né, não é aquela humildade falsa, não é aquela humildade teatral, né, mas é a humildade real no coração, né? Deus olha e enxerga com graça, com encantamento, com aquela felicidade de alguém que aprova completamente a atitude humilde do seu filho, do seu servo também, tá? Então, como que eu devo orar? Eu devo orar com fé, confiança e com humildade, com o coração quebrantado, o coração humilde, que Deus não resiste quando eu faço orações assim, tá? Em segundo lugar, eu também tenho que orar a Deus em nome de Jesus. Sim, minha oração, se não for em nome de Jesus, ela não tem muito valor. Ela não chega a Deus com valor. Sabe por quê? Por que que eu tenho que orar em nome de Jesus? Porque todo o trabalho de Cristo na cruz, antes até da cruz, né, tendo uma vida humana perfeita, sem pecado, uma vida humana que é de fato exemplar, que agradou a Deus em tudo. Quando eu tenho essa oração e faço em nome dele, eu estou trazendo para a minha oração os méritos conquistados por Cristo ao longo da sua vida e principalmente quando culminou na sua morte e depois ressurreição. Então, quando eu faço assim, eu estou trazendo para a minha oração o mérito de Jesus. E então Deus vai olhar para mim com mais graça e com mais favor, porque ele enxerga primeiro o sangue de Cristo cobrindo a minha vida quando eu faço a oração, entendeu? Então, orar em nome de Jesus é essencial. E quando a gente fala nome de Jesus, né?
Na Bíblia, quando fala o nome de Deus, o nome de Jesus, o nome representa a própria pessoa. O nome da pessoa representa a própria pessoa em si, não é? Então, quando eu oro em nome de Jesus, eu estou me referindo a, como eu disse, aos méritos que Cristo conquistou, que a pessoa de Cristo conquistou na cruz do Calvário, tá? Bom, oramos em nome de Jesus, pois ele é nosso mediador. Ele que media a nossa vida diante de Deus, né? Por quê? Porque ele é o único mediador nosso e eficaz, né? Porque ele é o único que tem natureza divina e humana ao mesmo tempo. Jesus tinha natureza humana enquanto ele tomou a forma humana para encarnar. Mas antes de encarnar, Jesus tinha forma divina, porque de fato ele tinha natureza divina. Jesus sempre foi Deus desde a eternidade. Então, Jesus humano aqui é o Deus encarnado. Então, a natureza divina que Jesus nunca deixou de ter, porque natureza diz respeito a quem ele é, na sua essência. Na sua essência, Jesus sempre foi Deus, o Deus eterno, assim como o Pai, não é? Jesus, o Filho, é o Deus Filho, é o Deus eterno, assim como o Pai também é. Agora, entenda, por que que ele é o único mediador adequado para nós? Porque ele também tem 100% da natureza humana, que foi acrescentada à sua natureza divina que ele já tinha. Então, Jesus é nosso mediador porque ele consegue fazer a ponte entre Deus Pai e a humanidade caída. Ele faz a ponte por quê? Porque ele tem as duas naturezas. Ele consegue transitar entre a natureza divina e humana ao mesmo tempo. Então ele compreende perfeitamente quem somos nós, as nossas fraquezas, sentindo na pele tudo aquilo que a gente enfrenta no dia a dia depois do pecado, né, da humanidade. E todos os nossos dramas, nossas mazelas, dificuldades, as nossas dores, Jesus conheceu todas elas, tá? Então oramos em nome de Jesus, pois ele é nosso mediador. Não temos acesso ao Pai por nossos méritos próprios, porque tecnicamente não temos méritos adequados ou a ponto de a gente próprio, né, a gente mesmo, alcançar o favor de Deus. A gente não consegue isso. Foi só Jesus que conseguiu. Ele é a exceção que confirma a regra. E que regra é essa? É a regra de que nós, vendidos pelo pecado, não temos acesso a Deus, só por meio dele que podemos ter acesso, tá? Então, não temos acesso ao Pai por nossos méritos próprios, mas por causa dos méritos de Cristo. Então, olhando por esse prisma, a nossa salvação é pela obra, não a nossa própria obra, mas a obra de Cristo ao longo da sua vida e também chegando a morrer na cruz do Calvário, e Deus o ressuscitou, mostrando que, de fato, toda a obra de Cristo é mais do que suficiente para nos colocar diante de Deus em posição favorável, tá bom? E o texto aqui é João 14, versículo 13, que diz: Tudo o que pedirem em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Então perceba que esse texto aqui de João 14, 13, ele confirma o texto que a gente já viu lá atrás, ó, de Marcos 11, 24. Tudo o que pedirem em oração, creio que já o receberam. Por que que eu posso crer que eu já recebi? Porque é o que Jesus disse aqui, tudo que pedirem em meu nome, colocando Jesus na frente, e a obra de Jesus na frente, ele garante que fará. Entendeu? Ele é que garante. E porque eu confio nele, eu sei que Jesus não vai me deixar na mão. E tudo com o propósito. Que propósito é esse? O propósito é que o Pai seja glorificado na vida do próprio Filho. Entendeu? Tudo redunda para a glória do Pai. Toda a vida de Jesus aqui na Terra foi assim. Tudo apontando para cima, não é? Apontando para Deus Pai. Tá legal? E para fechar, antes de terminar o nosso tempo, né?
o terceiro aspecto de como eu devo orar. Eu devo orar segundo a vontade de Deus. Então, eu já vou explicar aqui esse tópico, né, que é o último tópico da aula de hoje. Mas veja só, como que eu devo orar? Primeiro, com fé e humildade. Depois, eu devo orar em nome de Jesus, colocando Jesus na frente. E, em terceiro lugar, eu devo orar buscando me enquadrar à vontade de Deus, porque tudo vai desencadeando uma série lógica que envolve a teologia da nossa oração, não é? Quando eu oro com fé e humildade, eu já estou aqui dando um indicativo de com quem eu estou conversando. Eu tenho um relacionamento com essa pessoa que é Deus Pai, e estou humilde porque eu reconheço que eu sozinho não consigo agradar a Deus. Quando eu coloco o nome de Jesus na frente, é um desdobramento da minha humildade e da minha confiança, da minha fé nesse relacionamento. Por que que é um desdobramento? Porque por eu ser humilde, eu reconheço que eu dependo de alguém que é melhor do que eu, que no caso é Jesus. E quando eu oro segundo a vontade de Deus, que é o que a gente vai ver agora, né? Eu estou também exercendo confiança e humildade, porque eu estou completamente entregue ao que Deus determinou como sua vontade na minha vida, tá? Então não sou eu que defino, não sou eu que traço a solução, não sou eu que estou aqui estabelecendo o caminho final daquilo que eu vou ter, né, para poder alcançar a solução de um problema qualquer, ou de uma ansiedade qualquer, né? É Deus é que faz isso. Então eu me submeto em humildade e em confiança à vontade desse Deus que é o Todo-Poderoso, soberano sobre todo o universo e também sobre a minha vida. Então a oração eficaz não busca manipular Deus, como os deuses no passado, né, eram manipulados, os deuses falsos, né, eram manipulados por seus adoradores pagãos. Para você ter uma ideia, os adoradores do mundo antigo, né, os deuses falsos, eles inclusive usavam máscaras. Eu já falei isso aqui nas aulas anteriores, né? Eles usavam máscaras para fazer um grande teatro, para tentar manipular os deuses a seu favor, né? Ele não é suscetível à manipulação humana. Muito pelo contrário, né? Ninguém consegue manipular a Deus. A oração eficaz que nós fazemos a Ele não é uma oração manipulativa, mas nós buscamos o quê? Discernir a vontade dele e nos submetermos a ela. O Espírito Santo, então, nos ajuda nesse tipo de oração, porque eu não sei orar como convém, não é? É o Espírito Santo que intercede por mim diante do Pai, do Deus Todo-Poderoso, já que o Espírito Santo também é Deus. Então, ele também faz esse trabalho iniciado por Cristo, sendo também o meu o meu advogado, né, como Jesus também é, o Espírito Santo trabalha sendo o meu advogado diante do Pai, tá? Porque o Espírito Santo hoje é o próprio Deus habitando dentro de mim. Enquanto eu faço a minha oração ao Senhor, o Espírito Santo que está dentro de mim, ele vai calibrando a frequência. E o texto diz lá em Romanos 8, que o Espírito Santo intercede por nós até com gemidos inexprimíveis. Inexprimível por quê? Porque não dá para expressar, não dá para exprimir em palavras, não dá para explicar em palavras, não é? É uma comunicação tão espiritual, tão fina e perfeita, que é uma linguagem que só a divindade entende. E eu não consigo entender esse gemido inexprimível, porque simplesmente ele é inexprimível, então não dá para explicar a linguagem humana, não é? É o modo como o Espírito Santo intercede a meu favor diante do Pai, tendo Jesus lá também assentado diante do Pai, no trono celestial, ao lado direito dele, né? Ao lado direito do Pai. Então é bem interessante a gente perceber como tudo funciona agora ao nosso favor, quando fazemos uma oração sincera, do jeito certo, na presença de Deus, tá?
O texto aqui, para a gente fechar essa parte do conteúdo, é 1 João 5,14, é um texto que eu costumo usar muito, já preguei várias vezes nele. O texto diz: esta é a confiança que temos para com ele. Tá bom? Aqui com ele o Pai, né? Com ele é Deus, Pai. Então, esta é a confiança que temos para com ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Então, a condição aqui, além de orarmos, né? Com fé e humildade, e além de orarmos em nome de Jesus, é termos a confiança, tá? De que quando oramos segundo a sua vontade, não é do nosso jeito, não é da nossa forma, mas é segundo a vontade de Deus. Ele então nos ouvirá, tá? A gente tem que estar, portanto, a gente tem que estar em sintonia com a vontade de Deus. E para que essa sintonia aconteça, eu preciso, de fato, estar completamente entregue a Ele, voltado para Ele, tá? Então, esse é o nosso conteúdo de hoje. Como que eu devo orar? Com fé e humildade, em nome de Jesus e segundo a vontade de Deus. Tá bom? Assim ficamos com esse conteúdo. Pastor Aderson, a palavra está com você para fecharmos então a nossa live de hoje. Amém, amém, queridos. Bom dia para quem eu ainda não vi, algumas pessoas conectadas a nós. Bom dia, Zuleida, como é que você está? Temos orado aí pela sua recuperação. Bom dia, Marli. Bom dia, bom dia. Deus abençoe também a sua vida, a sua casa, a sua família. Temos outros irmãos e amigos conectados aí a nós. A Nilce Marques Lima Machado, né? A irmã do nosso querido e amado pastor Arão. Tudo bem contigo? Seja bem-vinda mais uma vez. Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família. Estamos aí abrindo agora a oportunidade, caso algum irmão ou irmã queira fazer alguma pergunta a respeito do conteúdo que fora compartilhado conosco nessa manhã, tá bom? Também, ao mesmo tempo, falar, né, desses tópicos que hoje foram também explorados, expostos nessa manhã, informações de suma importância, né? Orar e no final não dizer em nome de Jesus, deu ruim, deu ruim, né? Em nome de Jesus, ele que intercede, ele que faz a mediação, né? E orar crendo, né? Crendo, né? Sabendo que é começar a oração, mas quando terminar, já ter plena, plena fé, plena certeza que Deus está entrando com providência. É óbvio, do jeito dele, da maneira dele, então não podemos desconsiderar a soberania dele. Isso é de suma importância, né? Bom, não temos nenhuma pergunta aqui, apenas um pedido, né? Que eu vou compartilhar é orar pela caravana missionária que viaja amanhã para Linhares, é verdade. Vila Maria, né, tem aqui um campo missionário, uma congregação propriamente dita, e os irmãos estarão vindo para cá para poder prestigiar o aniversário da congregação aqui. Se Deus quiser, vai ser um momento aí de muita alegria. Pretendemos também estar junto com os irmãos ali em Vila Maria. E a respeito da Cris, né? A Cris, a gente peço oração aos irmãos. A Cris, ela tem uma doença rara chamada miastenia graves, né? Essa doença é uma doença que combate o próprio sistema imunológico, mas graças ao nosso bom Deus está controlado. No entanto, nesses últimos dias, estamos fazendo alguns exames, né? Alguns acompanhamentos, porque ela tem sentido forte dores, e aí o médico falou que ela está com fibromialgia, né? Então, mais uma vez, ela está aí descansando. Provavelmente, irmãos, eu estou dando maior atenção a ela nesse período, então provavelmente eu não devo continuar com as lives de manhã com Deus. Eu vou ver como é que vai ficar, tá bom? Amanhã nós não iremos fazer. Continuo sim com o estudo com o reverendo Davidson, mas para dar uma atenção maior a ela, né? Principalmente no período do frio.
é o momento que ela mais sente dores, e aí, como esposo, não é apenas na alegria, né? Mas também no momento de dor, no momento em que ela precisa mais de mim. Ok? Esteja orando por nós. Eu tenho certeza que isso vai passar. Eu tenho certeza que Deus há de realizar o milagre na nossa família, na vida dela. Tá bom? Essas são as informações que eu tenho aí a respeito da minha querida esposa, querida e amada esposa. A Nilce manda aqui também um abraço para o reverendo Davidson também, né? Recebemos o teu abraço, minha irmã. Eu vou pedir então ao reverendo Davidson que faça as considerações finais e logo depois esteja orando por nós, tá bom? Muito bem, né? Vamos orar também pela nossa querida Cris, né? Que Deus abençoe no tempo dele, do jeito dele, que ele dê a solução para essas dores, né, que a nossa irmã vem sentindo devido a esse quadro novo, né, e atual para ela, que é o da fibromialgia, né? Infelizmente, né, ele acontece, a gente está sujeito a isso, mas o Senhor é fiel, o Senhor vai cuidar, vai abençoar e vai trazer alívio para as dores da nossa irmã. Amém? Vamos orar então, né? Pai, nós te exaltamos pelo privilégio que temos de falar contigo, em nome de Jesus, estamos, ó Pai, colocando as nossas vidas no teu altar, sabendo que o Senhor, ó Pai, está no controle de cada situação da nossa vida, na nossa saúde, na nossa família, em cada aspecto do nosso viver. Nós dependemos do Senhor e nos colocamos, ó Pai, diante de Ti, com o coração humilde, com o coração sincero, com o coração confiante, sabendo, ó Pai, que o Senhor está no controle de tudo. Colocamos agora a tua serva Cris na tua presença, que a tua serva missionária Cristina, ó Pai, possa nesse momento alcançar alívio, que o Senhor mesmo esteja, ó Pai, produzindo sobre ela, do seu jeito, ó Pai, a solução e a cura em definitivo, a refuah shlemah, como temos, ó Pai, estudado e conhecido ao longo do tempo, que a tua serva saiba como se colocar diante de ti em oração, que a tua serva, ó Pai, esteja nesse momento recebendo a bênção do Senhor, o conforto físico e emocional do Senhor, para que ela possa ver a reversão o mais breve possível desse quadro de fibromialgia. Cuida dela, ó Pai, cuida, ó Pai, do seu organismo, da sua vida, também da sua família, ó Pai, com o pastor Aderson, dê-lhe sabedoria e paciência para que possa ajudar a sua esposa a lidar com essa situação, ó Pai, que envolve o seu corpo, a sua mente e também as suas emoções. Nos abençoa nesse fim de semana, cuida daqueles que estão viajando, cuida, ó Pai, daqueles que estão trabalhando, estudando, enfim, que a bênção do Senhor seja sobre cada um de nós. Assim colocamos em tuas mãos as nossas vidas, em nome de Jesus, hoje para todos sempre. Amém e amém. Amém, queridos. Estamos então encerrando aí a nossa live, a teologia da oração. Eu peço a você que esteja compartilhando aí, né, com seus amigos, com as suas nas suas redes sociais, para que outras pessoas sejam edificadas, aprendam um pouco mais a respeito da oração. E amanhã, feriadão, né? Amanhã, feriadão. Então, separe um momento para desfrutar em família, nem que vá até a esquina comprar um sorvete, né, e tomar um sorvete, uma casquinha de sorvete, ou comprar uma bala, enfim, mas separe esse momento para estar junto com aquele que você ama, que está junto contigo, com os filhos e tudo mais, tá bom? Deus abençoe o dia de vocês, excelente final de semana. Se Deus assim permitir, semana que vem estaremos de volta aí com as nossas atividades. Olha, um beijão, shalom. Obrigado, pastor. Shalom. Reverendo Wilson. Deus te abençoe também. Amém. Shalom a todos.